1 da tarde, 10 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Você que conhece, sabe. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Hoje recebendo aqui Fábio Sérvio, presidente estadual do PSL. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, ontem eu até comentei aqui com o Ari que nós estávamos com uma Teresina bem movimentada no que diz respeito à política, visita do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, a proposta de reforma administrativa sendo encaminhada à Assembleia Legislativa. Enfim, o senhor estava acompanhando todo esse processo que acompanhou aqui em Teresina, claro, mas o senhor também tem frequentado muito Brasília. Teria alguma novidade que o senhor já poderia adiantar para a gente, diferentemente desses assuntos que a gente já está por dentro? Olha, com a ausência do presidente, né, nos últimos dias, e o respeito que se tem, e a liturgia do cargo, muita coisa ficou a ser definida no retorno dele, né? Então tem muito alarde que foi feito, inclusive uma discussão que me incomoda muito, que aqui no Piauí se fala só sobre cargo federal. A bancada deveria estar preocupada com tanta coisa nesse estado, né, com a recuperação das barragens, com a questão da maternidade Evangelina Rosa, que está sendo construída e vai demorar tanto tempo para ser concluída. Enquanto isso, os riscos continuam, né, com a falta de dinheiro, com essa quantidade de demissões que vai ter agora de terceirizados no estado, que é aquilo que a gente vinha alertando há tanto tempo durante o período eleitoral, com essa excessiva carga tributária, que o governo vai ter que novamente arrumar dinheiro de alguma forma para pagar essas empresas terceirizadas, né? O rombo é muito grande e está querendo parcelar em 30 meses. E diante de toda essa problemática, uma bancada federal que só fala tão somente de cargos federais. E aí a população precisa entender o seguinte: o que são esses cargos federais? É o apadrinhado que ele precisa colocar em local X para fazer valer sua vontade eleitoral em relação à área de atuação que ele quer fazer. Isso é totalmente contrário ao que a gente pensa, né? A gente acha que esses cargos devem ser ocupados por técnicos, né? Pessoas de nível. O governo vai dar a solução para isso. Eu tenho muita fé no cumprimento de todas as propostas e compromissos eleitorais do presidente Bolsonaro. E um dos compromissos é acabar com a política do toma lá da cá, né, que eu acho que ele vai fazer, vai cumprir isso. E que é só assim que a população lá na cidade do interior vai conseguir efetivamente perceber a chegada vamos dizer assim, da política federal. Eu aproveito essa sua fala e pergunto até para o senhor, no momento do senhor esclarecer, já tem aponta alguma coisa relacionada que o senhor pode assumir algum cargo federal? Não, desde o início eu me mantive com a seguinte postura, no posicionamento. Eu conheci, um amigo me apresentou, o senador Regufe. É um homem que eu admiro muito politicamente, foi aquele senador que abriu mão, ele tinha direito a 80 cargos de assessores no Senado, ele só ficou com 8, dirige o próprio carro, compra as próprias passagens aéreas. Eu acho que é assim que se deve fazer política no Brasil. Mas enfim, eu conheci ele disse para mim: olha, político sério no Brasil tem que ter duas coisas: cabeça dura e coração mole. Cabeça dura para manter um posicionamento firme e ir até o final. O meu posicionamento em relação a isso foi não assumir nenhum cargo público até eu ser eleito pela população, até que a população decida escolher. Mas isso não significa dizer que nós não trabalhamos para prevalecer junto ao governo federal no estado do Piauí a máxima de que é preciso ocupar esses cargos federais que esses políticos do estado do Piauí tanto falam, com pessoas técnicas, né, com gente das Forças Armadas que estão lá habilitadas, para ter a capacidade de fazer a ação, a obra pública, sem passar pelo viés eleitoral. Fazer valer, por exemplo, a meritocracia nos órgãos de que essas pessoas podem ser dirigentes. Exatamente. Né? Geralmente o político pega de porteira fechada um ministério ou um órgão no Estado e põe um apaniguado seu. Não vai buscar lá dentro do órgão
a pessoa que pode ser capaz de dirigir. Exatamente. Né? E tem necessidade até disso, promoção, existe a promoção. E tem, funcional. E tem um fator, Ari, do reconhecimento do funcionário de carreira, e tem um fator seguinte, aquele homem vai deixar aquele cargo num determinado momento e retornar para a função dele normal, e os pares vão cobrar dele o resultado da gestão. Bom, Fábio, vamos falar agora, já que você tocou lá em bancada. A bancada federal do Piauí são 13. São 3 senadores e 10 deputados federais. Dessa bancada, quem está se alinhando com o governo Bolsonaro? Na Câmara, por exemplo, a Atila Lira estaria lá? Ari, é incrível falar isso, mas todos. Todos estão tentando se alinhar. Eu peço até desculpa, né? Mas todos estão tentando se alinhar. Né? E assim, é interessante, eu acho que o governo vai precisar entender isso, que uma coisa é o alinhamento dentro do Congresso, naqueles 4 cantos ali, né? Ou melhor, naquelas redomas que tem ali no Congresso. É redonda, não é o Congresso. Aquelas redomas que estão lá. Uma coisa é o alinhamento lá cúpulas. Dentro. Outra coisa é o alinhamento aqui. Tá? O que o governo Bolsonaro veio para fazer foi uma mudança completa na forma da política brasileira. Na forma de fazer. Na forma de fazer. Né? Então, lá naquela redoma, Nádia, é muito fácil você estar alinhado. Eu votei, eu quero ver aqui na ponta. Eu quero ver quando chegar um deputado que tem um cargo no governo do Estado e chegar o recurso, se ele vai dizer que aquele recurso foi feito pelo governo federal, ou se aquele recurso ali, ele vai camuflar e dizer que foi o Estado que fez, como vem acontecendo há muito tempo. Então é muito fácil dizer que está apoiando lá. Eu quero ver um deputado dessa bancada e um senador dessa bancada ir para a televisão, ir para os jornais, ir para os portais e defender o governo. E criticar a esquerda. Certo? E criticar a esquerda. E apontar, como começou, não sei se você está sabendo disso, Nádia, mas começou a Lava Jato no Ministério da Educação. Eu quero saber se esses deputados vão apontar os erros do governo do PT. Isso é o apoio concreto, isso é o apoio real. Não é esse apoio simplesmente lá do Congresso, naquela redoma, dentro de gabinete, não. Bom, voltando ainda aqui na movimentação que teve ontem aqui em Teresina, Arimateia presente, eu queria que vocês dois acompanhassem comigo, você também está em casa, porque, como eu disse, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve aqui em Teresina, conversou com o governador Wellington Dias, reunido também com a bancada piauiense, e o assunto foi reforma previdenciária. Vamos conferir. O governador Wellington Dias recebeu, junto com a bancada federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. O parlamentar carioca veio em busca de apoio para a aprovação da reforma da Previdência. O que ele falou aqui, pontos importantes que podem contaminar e pontos que podem ajudar. Então eu até pedi ao Rogério que espera, ele me disse que só apresentava na quarta, que eu gostaria de conversar com ele até sábado, para que a gente pudesse colocar, né, um pouco da opinião do governador do Piauí, do governador Wellington, dos deputados, das deputadas, dos senadores, para que com esse diálogo a gente já tenha um texto que vai representando, né, um consenso entre prefeitos, governadores e o governo federal, junto com os parlamentares, para que a gente tenha condição de fazer um debate, uma votação da reforma da Previdência sem viés ideológico, um viés muito racional, em cima de números, para que a solução seja definitiva, né, para que os brasileiros possam, a partir daí, né, ter condições, né, de ter mais tranquilidade em relação ao seu futuro, que os investidores voltem a acreditar no Brasil, para que a gente possa fazer esse Brasil voltar a crescer. Após o encontro, o governador defendeu que é preciso buscar soluções, não apenas para gerações futuras, mas também para o caos financeiro gerado pelo rombo da Previdência. Nós temos um caminho muito aberto para tratarmos a Previdência como uma prioridade em mudanças que traga equilíbrio atuarial, Previdência antes de tudo, equilíbrio atuarial, e as propostas que nós temos para isso, para garantir as condições desse equilíbrio, tem mais de uma alternativa. Então, o meu campo político, eu disse a ele, tem posição, tem propostas e caminhos para alcançar o mesmo objetivo. Não adianta aprovar a reforma e continuar alguns estados com salário atrasado ou ter, como está previsto, 19 estados caminhando para lá na frente atrasar salários. Criar um fundo
um fundo a partir de uma emenda constitucional que coloca duas regras. A possibilidade de carimbar para a Previdência, por exemplo, ICMS, e a possibilidade de garantir a securitização da dívida ativa. Com essas duas regras, os estados podem captar hoje aquilo que é uma poupança com a reforma prevista para o futuro. Ainda não há um consenso com relação à idade mínima de aposentadoria e essa pauta deve ser bastante debatida nos próximos meses. A idade mínima adequada para o equilíbrio atuarial é a de 65 anos. A contribuição adequada é de 35 anos, mas não há uma regra só. Você pode ter, como foi aprovado, por exemplo, durante o governo da presidenta Dilma, um mix, né, uma soma de idade mais tempo de aposentadoria. Hoje nós já temos essa regra. E estudar qual é a regra para as mulheres, que é o que está dentro desse caminho. O que é que nós estamos defendendo? Temos que ter a coragem de acabar com privilégios. Agora, para valer privilégios, é regra única para a Previdência Geral e regra única para a Previdência Complementar. Hoje, agora, o Rogério Malinho, na imprensa, disse que o governo vai apresentar a idade mínima de 60, para 65 e 60 para as mulheres, com uma transição. É claro que não vai começar com 65, não vai começar com 60, vai começar mais baixo, é um pouco parecido com o que veio da proposta do presidente Michel Temer, que começava com 55 e em 20 anos chegava a 65. Eu acho até que vai ser uma transição um pouco menor, mas é um pouco parecido. Você começar com uma idade menor e fazer uma transição para que ao longo de 10, 15 anos a idade mínima seja 65, até porque daqui a 10, 15 anos a expectativa de vida também já não vai ser mais de 75. O economista Raul Veloso tem acompanhado as discussões e ressalta que alguns pontos da proposta ainda estão indefinidos. Para os estados, as regras serão eu entendo assim, os dirigentes dos estados, eles vão pensar assim, as regras, tipo idade mínima, elas vão afetar todo mundo. E é para economizar gasto futuro. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Tem muita coisa que pode acontecer. Mas para eles, mais importante que isso é a segunda parte, que é a parte que permite ele amarrar certos itens da Receita à Previdência Estadual. E ao fazer isso, ele consegue depois antecipar a entrada dessas receitas, de preferência se forem receitas que normalmente não estão nessa conta. Bom, presidente, ouvindo agora o Rodrigo Maia, não dá para não deixar de lembrar, inclusive ele falou aí na reportagem, que a expectativa de vida dos brasileiros realmente está nos levando a trabalhar ainda com, em outras palavras, com bastante força. Não teria problema se aposentar com mais de 65 anos, mais de 70 anos. O senhor concorda? Olha, eu acho que essa questão da aposentadoria, da previdência, chegou num nível que não dá mais para fugir da discussão. E o que aconteceu foi nos últimos anos, né, desde que o PT assumiu, o Wellington Dias, por exemplo, eu vi o Rodrigo Maia me conversar com o Wellington Dias para pedir conselho sobre previdência. Chega a ser hilário, né? Esse homem está aí no governo há tanto tempo e o problema estourou na mão dele. Por quê? Porque os políticos, em nome do pragmatismo político, nunca tiveram coragem de fazer o que é necessário. E quem se apresentou para fazer o que é necessário agora, bom lembrar aqui que, na minha opinião, o governo Temer fez muita coisa certa, mas não teve coragem de levar adiante a reforma da Previdência. E quem está tendo coragem de fazer isso é o governo Bolsonaro. Crédito, ponto positivo para o governo Bolsonaro. O que eu não entendo é o Rodrigo Maia vir falar com o governador Wellington, que deixou a Previdência do jeito que está, que tem um secretário... de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200, que deixou o secretário de Fazenda, por exemplo, que está sendo agora processado por improbidade administrativa por ter usado recursos do IASP, né, do Plano de Saúde, que está relacionado à Previdência também, para pagar contas do governo. Então, assim, se o governo for errar, né, se fazer algo que não dê certo, é ouvindo governadores do naipe do Wellington Dias nesse processo. O salvador da pátria, pelo menos no momento, para o nosso país, seria então essa reforma previdenciária? Eu acho que a projeção de economizar R$1 trilhão, né, nos próximos 10 anos dá um alento muito grande para as contas públicas, né? Mas não é só isso. Eu acho que é emergencial. Existe uma máxima na administração, você tem que trabalhar com o que é urgente, com o que é o importante. A reforma da Previdência é urgente.
Mas o governo precisa trabalhar o que é importante. O que vai transformar o país mesmo é o que é importante. Para mim, o que é importante hoje é combater efetivamente a corrupção. Por isso que está andando de forma paralela a reforma previdenciária com o pacote do Sérgio Moro, de segurança pública, de combate à corrupção. Previdência é urgente, porque senão o país vai quebrar, como o governo do Estado quebrou. A verdade é essa. Ô Fábio, rapidinho. Pois não. A Polícia Federal está investigando aquela história do fundo, do dinheiro, do fundo dos partidos. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo partidário. Fundo partidário. E que a candidata de Pernambuco recebeu dinheiro, muito dinheiro, 400 mil, só teve 200 e poucos votos. E aqui no Piauí também surgiram alguns. Uma que recebeu 370 mil reais, teve 41 votos. E assim por diante, PRB também pagou até coordenador de campanha. Eu me lembro que você não recebeu dinheiro dessa verba, dessa coisa. Nós não recebemos R$1 de fundo partidário, de dinheiro público para a eleição do ano passado. Nem eu e nem nenhum dos candidatos do PSL. Certo? Por quê? Foi uma decisão nossa? Não. A Nacional não mandou recurso para o Estado do Piauí. Né? Eu acredito, Ari, que a gente precisa entender que o Bolsonaro migrou para o PSL em março do ano passado. Não era o partido dele. Foi o partido dele, se tornou o partido dele a partir daquele momento, daquela decisão. E há muitas correntes ainda influenciando, vamos dizer assim, os rumos partidários dessa força política que nasceu no Brasil, que é chamada de direita. Você acredita que o ministro Bebiano já está com o pescoço na guilhotina? Eu acredito que a permanência dele no cargo é difícil, certo? E eu acredito também que ele deu algumas declarações que eu não daria. Né? Eu não citaria o presidente da República dizendo que o presidente está com medo de respingar nele. Eu não citaria isso, entendeu? Eu acho desnecessário. Mas eu acredito que desse vendaval que está acontecendo, vai surgir uma mudança político-partidária do presidente da República. Essa é a minha visão. Bom, presidente, a gente está com o tempo corrido. Quero agradecer mais uma vez a vinda do senhor aqui no nosso jornal. O senhor volte outras vezes que queira. O convite continua de pé. Mas antes eu queria registrar também que ontem, em toda essa movimentação, enquanto o Rodrigo Maia estava aqui em Teresina tratando da reforma previdenciária, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estava em Parnaíba, no litoral, visitando de Talpa os tabuleiros litorâneos. Projetos devem ser implantados aqui na região Nordeste nessa área. Rapidinho, presidente. Pronto. É prioridade. A ministra, inicialmente, por uma questão técnica, iria fazer a visita ao sul e conhecer os cerrados. Houve uma interferência política, ela preferiu e acatou uma recomendação de ir ao norte, vai fazer a visita ao sul. Nós entregamos, a pedido da assessoria dela, há cerca de 20 dias, 30 dias atrás, quando soubemos da agenda, um mapa da realidade do sul do estado, com informações dos cerrados piauienses e das necessidades da gente, num trabalho conjunto com a ProSoja. Ela já tem esse conhecimento, acredito que o deputado Júlio César levou informações também e o ex-deputado Heráclito Fortes. Então ela vai fazer essa agenda. Eu queria só deixar uma mensagem aqui, que eu sei que quando voltar não vou estar mais. Sim. Né? Queria deixar só uma mensagem, Maté. Lembrando as pessoas, né, que estiveram com a gente nessa caminhada, que seguiram esse processo. O nosso partido tem que ser o Brasil. As nossas bandeiras, as nossas siglas têm que ser combate à corrupção, meritocracia e tecnicidade. É isso que o Bolsonaro está plantando no país. Então, não se preocupe muito com o negócio de partido ainda não, porque o futuro a Deus pertence e tem muita coisa aí para acontecer nesse processo de transformação que tem pouco mais de 30 dias que começou no país. Então, continue na mente que o nosso partido tem que ser o Brasil. Ok, presidente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Arimatea, você continua aqui comigo, porque, olha só, o Podemos realizou hoje pela manhã a plenária estadual, onde aconteceu filiação de lideranças ao partido. A plenária estadual do Podemos foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina e marcou a filiação de Paulo Henrique aos quadros do partido. Nas eleições de 2018, ele disputou o Senado pela Rede e alcançou 28 mil votos.
Com a chegada do nome, o objetivo é trabalhar a interiorização do partido. Essa filiação vai ser feita agora, de caráter simbólico. Ele está representando um grupo de senadores, aliás, de lideranças que vão se filiar ao Podemos. Vamos fazer isso nas regiões, nas sedes dos municípios polo do Piauí. Por exemplo, na próxima semana nós vamos estar em Parnaíba, filiando algumas lideranças dos municípios do entorno de Parnaíba. E assim vamos fazer em Bom Jesus, Correntes, enfim, vamos tentar construir um partido novo. Mas a interiorização não é apenas para que o partido chegue a mais cidades, sem motivo. A sigla já está de olho nas eleições municipais de 2020. Em Teresina, por exemplo, o nome de Paulo Henrique já é cogitado para a disputa na capital, a qual cargo somente será definido com mais proximidade do pleito. Na medida em que você chega e ingressa a um partido, o seu nome fica à disposição do partido, né? Então o nosso nome está à disposição do partido, né? E nós vamos discutir ao longo do ano e no início do próximo, né, se há viabilidade de uma candidatura majoritária, se há viabilidade de uma candidatura proporcional. Isso tudo vai ser fruto de uma discussão muito madura dentro do partido. Esta foi apenas a primeira filiação divulgada pelo partido. Novos nomes devem ser anunciados em breve. É um momento em que o Podemos ele começa, digamos, a ganhar mais força, Arimatea, aqui no Piauí? Pelo que eu estou vendo, é muita festa, muita festa. Não diria por pouca coisa, mas o velhinho está mostrando assim, muito entusiasmado. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, para não passar batido. Fábio Sérvio, que todos ouviram a deputada Joyce Hasselmann referendá-lo como a grande liderança do PSL aqui, acaba de deixar nas entrelinhas que vai deixar esse partido. Aliás, não só ele anunciou aqui que o Jair Bolsonaro também pode sair do partido e quem sabe que já só não deixou qual é a próxima legenda que ele vai entrar. Ele costurou dizendo que o momento não é de se preocupar muito com o partido, e sim com o Brasil. país. Então. Por hoje é só, Arimatea. Até amanhã. Boa tarde para você. Até amanhã. Até segunda-feira. Bom final de semana. A seguir, Flávio Araújo é apresentado oficialmente como técnico do River e promete fortalecer a equipe.